indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, seminários interdisciplinares 1, tá? Eu vou falar um pouquinho de extensão, que é o que vocês vão fazer no seminário 2. Então, eu vou tentar aqui para mostrar para vocês o papel, né, da extensão universitária e essa tríade aí, né, ensino, pesquisa e extensão, dentro do papel da indissociabilidade, que é importante que vocês entendam que são integrados. E que muitas vezes, né, vocês não conseguem enxergar, né, a necessidade da junção aí, né, desses elementos. Como é que você faz ensino, né? Como é que você está em sala de aula, no seu cotidiano, sem a pesquisa, sem a extensão, né? Então, o que a gente traz aqui para vocês? A gente traz para vocês resultados de pesquisa e que são comunicadas através de extensão, né? Então, quando isso se dissocia, né, o ensino fica vulnerável, muito fraco, mesmo eu tendo pesquisa, né? Então, e muitas vezes eu tenho a minha sala de aula, né, com ensino e atuo também em pesquisa, mas não divulgo isso através da extensão, né? Então, eu preciso trabalhar com esses campos de maneira simultânea, né? Bom, o papel da extensão é um papel provocador, né? Ele apresenta, ele revela resultados de pesquisa e quando você faz essa aproximação, né, com a sociedade desses resultados, ele tem um caráter extremamente provocador, né, questionador, né? Então a sociedade quer entender, né, um pouco de como funciona, fazer uma discussão mais ampla sobre a pesquisa. Então, a extensão ela termina tendo um papel extremamente provocador. E ela tem aí como, a gente destaca como questão central, né, a universidade situando, né, dentro desse contexto aí de extensão universitária. É muito importante isso. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas já até adianto, a extensão agora ela assume um papel de extrema importância, né? Por isso que a gente tem uma distinção agora maior nesse trabalho, até porque nós estamos vinculando os seminários, ele já está há algum tempo no curso de Direito e tal, e agora a gente está fazendo um trabalho de fortalecimento dentro da proposta, justamente porque há um fortalecimento enorme, até porque a legislação terminou fazendo isso, há um papel central agora da universidade, e que os cursos vão ter que se adequar. Os professores, inclusive, têm a obrigatoriedade de fazer extensão. Então, as pessoas que ingressarem na universidade daqui 3, 4 anos, elas vão entrar com a extensão efetivamente ao seu lado, né? Então, ela assume assim um papel de ir para o currículo, né? Então, ela faz parte dos currículos dos cursos, né? Então, isso modifica completamente esse contexto. Ela tem também, né, uma tentativa de caminhar rumo a essa forma de indissociabilidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão, né? Isso é feito através de vivências e convivências, né? Bem interessante isso, né? A gente vai mostrar também alguns resultados aí de programas e projetos para vocês entenderem um pouco isso, tá? Papel fundamental, né? A extensão ela tem um papel fundamental no comprometimento institucional e de provocar a transformação social no meio, né, onde eles estão inseridos. A extensão universitária, ela nos seus primórdios, né, ela vem com essa finalidade efetiva, né, de estabelecer a comunicação, né, institucional, de fortalecer a comunicação entre a academia e a sociedade, né? Então, é lógico que é algo que ainda é lento, é demorado, tá? Justamente por
por nós encontrarmos ainda certas barreiras, né? As universidades sempre ficaram intramuros, né? Então, as coisas acontecem dentro da universidade, a ciência avança dentro da universidade, então isso tem que ser levado para fora também e feito esse papel de comunicação, né? E ela tem um papel também como um mecanismo, né, para corrigir a assimetria e desigual apropriação do conhecimento produzido, né? Então, essa assimetria existente, né, em relação ao conhecimento produzido é levado através a extensão, né, tenta corrigir, né, essa assimetria e levar o conhecimento, né? E aí é só uma troca, né? Não significa que quem está fora da universidade, né, não tenha conhecimento, não tenha saberes, né? Então a extensão ela tem um papel fundamental também como enriquecimento, né? Então você tem troca, né? Conhecimento e saberes populares, é um diálogo, né? Ela é uma via de mão dupla, é importante que a gente tenha isso, né? Então é um mecanismo aí para diminuir essa distância enorme que ainda persiste, é um trabalho que é um pouco mais longo, tá? Ela tenta dar uma resposta apaziguadora, né, aos conflitos sociais, né, existentes, e aí tenta fazer isso a partir da diversificação de projetos e programas, tá? Uma forma de chegar aí à população, tanto é que você vê, eu mostrei para vocês agora há pouco alguns projetos e programas que faz, né? Então a gente tá falando lá de racismo, a gente está falando de gênero, violência de gênero contra a mulher, enfim, o papel de levar as informações, o Cidades de Fato leva informações através de uma emissora de rádio, tá? A extensão tem como marco fundamental, né, como eu falei anteriormente, a expansão das atividades extramuros, né, e no desafio de propor melhorias reais para a vida das pessoas com a finalidade de popularizar o conhecimento, né? É interessante, né, quando eu falei, realmente a universidade ainda ela está intramuros, né? Dificuldade de execução, né, da extensão, ela pela natureza, né, intrinsecamente, né, multidisciplinar, né? E pelo fato dela se realizar em regra geral além das salas de aula e dos laboratórios, né? Então, que é o extramuros. Então, a gente identifica isso, por exemplo, quais professores são inter e multidisciplinares, né? São poucos. A extensão universitária ainda é vista como uma atividade subalterna e menos nobre, né? Você vê as revistas científicas, elas, né, as tops, né? Para o nosso caso aqui são as revistas A1, que publicam em artigos científicos, né? Você tem pouca inserção de relatos de experiência tal, em revistas científicas, né? Então, dentro os editais são a maioria voltados para pesquisa, tá? Então a gente tem ainda muito pouco, né, de investimento dentro da área de extensão. Então, assim, demandas por conhecimento e informações de um público amplo, difuso e heterogêneo, tá? Quem quer mexer com isso, né? Tanto os alunos como os professores. É muito mais fácil você trabalhar com o público acadêmico e tal, né? É muito mais cômodo. A extensão, ela tira muito a gente da situação de conforto, né? Ela joga para um outro campo, né? Você vai encontrar pessoas, né, com uma visão muito diferente do que, né, habitualmente você vê dentro do seu mundo acadêmico. Entendeu? Então, os alunos têm que estar preparados para isso e os professores também, tá? Até pelo seu caráter provocativo, um pouco dessa discussão. Como resolver o problema? Então, às vezes a gente chega lá com o problema resolvido. A gente acha, né, que tem, né, a gente, né, sei lá, a Gabriela
expõe um problema e eu falo, ó, resolvi o problema para você, Gabriela, é isso, você tem que fazer isso, isso. Ela fala, não, peraí, não tem nada a ver, né, com a minha forma de vida, não tem, né? A sua realidade é muito diferente da minha, né? A sua visão é muito diferente da minha. Então eu preciso, né, não ouvir só o problema, eu preciso conhecer a região, o que realmente, né, até é interessante, né, porque nós elegemos periodicamente a bola da vez, né, eu chamo de bola da vez. Então, por exemplo, a Taquari tem problema, então todo mundo dá solução para o Taquari. Você pode ir na UFT, tem várias coisas, Taquari, todo mundo, você vai, às vezes, políticas públicas para Taquari e tal. Nós precisamos ouvir as pessoas, saber o que elas realmente precisam e quais os caminhos que eu tenho que tomar, né, para que eu consiga, se não resolver integralmente, mas, né, fazer com que as coisas sejam encaminhadas. Tá? Então, é um pouco disso. A gente precisa, até por conta de implicações de políticas públicas e sociais, né, para o que acontece, a extensão, ela termina levando essas políticas à discussão, ela se contrapõe às vezes ao sistema que está posto, né? Então você começa a apresentar indicadores diferentes daqueles que são anunciados. A saúde pública em Palmas está excelente e tal. Aí a gente começa a fazer projetos de extensão e mostra indicadores, não, está totalmente diferente. Ó, não está sendo atendido isso, não está sendo atendido aquilo. Isso incomoda. Tal. Então, é por isso, né, essa contraposição que a extensão termina trazendo é problema. Tá? Então, nós estamos falando de uma atividade no qual os educadores têm que ter posturas e atitudes inter e multidisciplinares, né, para poder viabilizar aí o diálogo e a alteridade, né, uma palavra que está em moda, está em voga agora, né, para compreender e entender o saber popular. Né. Foi o que eu acabei de falar agora, exemplificando, exemplificando a Gabriela no sentido de ela apresentar um problema e o resultado sem ao menos ouvir, né, e entender o saber popular. Tá? Então, eu acho que esse entendimento é essencial. Até porque eu já coloquei anteriormente, a extensão ela está relacionada a uma mão de via dupla. Né? Então, a gente não vai lá para ensinar, né? A gente vai lá para, né, dialogar. E assim, o que eu tenho, eu atribuo, né, o conhecimento que eu vou adquirindo, né, no meu cotidiano a essa possibilidade de ouvir, né, e entender, né, pelo menos tentar compreender e entender o saber popular. Nem sempre a gente consegue, nós temos uma dificuldade enorme para isso. Né? Não é muito fácil isso, você tem que se dedicar, né, e se esforçar, né, para que você né, consiga fazer esse diálogo. E aí é lógico, né, se livrar por completo dos preconceitos, né, senão, né, a gente vê dentro de grupos de extensão emerge vários preconceitos, aí, às vezes numa primeira conversa. Então isso tem, né, a gente tem que deixar os preconceitos de lado. Né? As universidades públicas têm um desafio central, né, de defesa das políticas públicas, foi um pouco do que já foi colocado aqui, entendeu? Que acho que foi o Ramos que colocou, a universidade tem feito alguma coisa, mas ela precisa fortalecer essas políticas, né, participando também da formulação. Né? O que acontece às vezes é que o poder público já vem com a coisa também que ele quer que seja daquela maneira, então a coisa não funciona. Então, o poder público, essa relação poder público, universidade e sociedade tem que ser feito juntos, né? Na formulação, acompanhamento, avaliação, né? E aí formatação ou não de políticas públicas, entendeu? Então, todo mundo quer formular, então a universidade formula,
o poder público formula e a população tem que aceitar o que vem. Não podemos criar programas de pobres para pobres ou para atender as demandas do capital, né? É uma séria reflexão sobre o papel transformador, né, que eu falei anteriormente, tá? Então precisamos despertar uma clara percepção, né, do distanciamento das universidades brasileiras, né, nas salas de aula são herméticas, laboratórios são herméticos, a gente trabalha em gabinetes e fora da realidade social do país, né? É o que eu estou falando. Infelizmente, tem alunos que passam pelo curso de Direito e não têm a menor ideia da realidade social. E professores que não acompanham também essa realidade social, não está no dia a dia. Nós precisamos falar um pouco também, né? E não é só sala de aula, então a gente precisa sair, por isso que a gente precisa sair. E a pandemia terminou nos prendendo aí mais, né? Nesse sentido, é possível afirmar que a extensão ela se constitui em atividade com a conexão comunitária essencial, tá? À medida que você, né, pega o ensino e a pesquisa, e hoje elas não estão atendendo aos interesses dessa realidade social. Então, né, eu acho que a gente precisa extrapolar extramuros, né? Portanto, a extensão assume definitivamente seu papel transformador, né? Ela agora sim, até com legislação pertinente a isso, a gente vai poder, necessariamente vai ter que fazer extensão, e aí você dura a realidade de parcelas ainda majoritárias da população que não tem acesso ao direito. Vocês já identificaram isso aqui, os direitos fundamentais, pelo menos garantindo às pessoas esses benefícios essenciais. Então, é um pouco do que vocês já pontuaram aí. A gente precisa sair, atender Santa Rosa, atender não sei aonde, atender aqui, atender o Taquari, atender como estão essas demandas, né? Então, e quais são os caminhos, né, para a gente imprescindível a integração entre os níveis de graduação, pós-graduações e técnicos. Então é um pouco disso, tá? Então a gente tem conseguido fazer isso. Eu tenho alunos do ensino médio que trabalham comigo. A pós-graduação, até porque eu sou professor aqui do programa de pós-graduação, a gente tem feito, inclusive, levar a extensão para a pós-graduação, a gente, é coisa muito mais complexa do que levar para a graduação. Professores com perfil, né? Tem professores que não têm perfil extensionistas, né? Enfim, e a falta de implementação de incentivos perenes é uma briga que eu faço na universidade, né? Uma política institucional, né, clara. E agora, o ano passado, eu participei, né, da formulação de política de extensão na UFT, né? Está caminhando, né, para algo mais concreto, mas eu sei que vai demorar um pouquinho ainda, né? Talvez vocês terminem a formação e não consigam ainda enxergar o benefício desse processo de construção, mas está sendo construído. Mas é uma discussão, agora foi para o PDI também, alguns fortalecimentos da extensão, então a gente acredita que a coisa vai estar indo para um rumo bem interessante, tá? A extensão, ela nasce de baixo para cima, ela tem que nascer de baixo para cima, construída com a gente e atores envolvidos. Então foi o que eu falei, todo mundo tem que participar disso, tá? Normalmente o que acontece? A gente tem uma formatação feita pelo poder público ou pela academia, tal. Não, a gente tem que pegar a sociedade, né? Quem precisa efetivamente, descobrir o que ela precisa e aí trabalhar junto. Isso resolve, isso contribui para resolver? Não. Então vamos tirar isso aqui. Contribui parcialmente, tá? Vamos ajustar isso aqui, tal. Então tem que trabalhar junto, tá? Então o que é uma extensão? Não é um produto acabado, não é uma obra de gênio, tá? Não se impõe, tá? Então a gente vê muitas extensões que não chegam a lugar nenhum justamente por causa disso. Eu chego lá com tudo pronto, né? E com o resultado que eu quero que aconteça. Eu quero que aconteça aquele resultado. Eu já previ e tal. E extensão nem sempre... a gente que trabalha com extensão, né? Você formula, né, o planejamento e muitas vezes tem que trocar no meio, tal, porque a coisa não funcionou, né? Mesmo você ouvindo a população, a coisa não funcionou como deveria, tá? Então, ela tem que ser
institucional. Então a gente tem muito na academia também a vaidade, então é o projeto do Basoli, é o projeto de não sei o quê, o projeto é institucional. Eu acho também que a gente conseguiu melhorar um pouco isso, e eu acho, inclusive, que a instituição ela teria que ter mais projetos institucionais que os professores assumem coordenações, depois sai, entra outro, tal. E aí, na verdade, nós estamos ainda nas formulações pessoais, e não pode ser confundida, né, como consultoria. A extensão ela tem a parte também que ela trabalha com empresas, tal, enfim, ela tem mas de qualquer maneira ela não é uma consultoria, porque né, os alunos estão trabalhando nas extensões com o objetivo de formação profissional, né? Então ele está dentro desse processo. Não resolve problema, né? Contribui, né? É o que eu estou colocando, né? A extensão não vai para resolver problema nenhum, ela vai para contribuir para construção e transformação social, tá? Então ela não pode ter o caráter assistencialista, tá? Ela tem o caráter de fazer com que a pessoa mude o processo, tá? Então aquilo que você está oferecendo, ela não tem, tá? Então você tem que preparar para que ela consiga obter isso, ou de maneira pessoal, né, que é a construção do seu conhecimento, amadurecimento intelectual, ou, né, para que ela reivindique ao poder público que ela tem o direito, né? Então, por exemplo, na área da saúde, né, a pessoa não tem, e ela não vai conseguir isso de maneira individual, ela tem que, né, de maneira coletiva, fortalecer uma reivindicação ao poder público para que ela consiga, tá? Então é um pouco disso. Aí ajustar um pouquinho, a gente já está indo mais para o final da exposição, ajustar o ponteiro, construção a partir da identificação dos anseios da população, foi o que eu tenho reafirmado isso desde o primeiro momento. A partir daí a gente avança. Internamente, tá, um formato que a gente vem trabalhando e que deveria ser o ideal, mas a gente não consegue chegar, né? Então, por exemplo, atividades inseridas no conteúdo da disciplina. Então você trabalha os conteúdos da disciplina e interliga ele dentro de um processo, que pode ser um programa, um projeto, tal. Então, eu já trabalhei várias vezes com a geografia de Araguaína, de Porto Nacional, arquitetura e urbanismo. Nós temos um laboratório, direito e arquitetura e urbanismo, o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, né? Eu tenho lá disciplinas que interligam, né, dentro do planejamento urbano e dentro da Agenda 2030. A gente e atores, né, direito, ensino médio incluído nisso, tal, enfim. Enfim, é isso, tá? Não é uma estruturação desconexa, tá? Então e aí você pode englobar vários temas, né? Então, por exemplo, que eu coloquei, a Agenda 2030 cabe em vários pontos de discussão e vários projetos, né? Que aí você pode fomentar e fazer, né, o entendimento do que a Agenda 2030 é importante, né, para que a gente avance em várias discussões que são relegadas aí a um segundo plano, tá? Então isso é importante que vocês entendam. E aí, um pouco do conhecimento. Então, por exemplo, dentro dessas atividades, por exemplo, geografia, o pessoal me ajuda na cartografia, porque é importante a gente ter localização das coisas. A cartografia ajuda muito. Planejamento urbano, lá no programa a gente tem um forte desenvolvimento de planejamento urbano. Aí no direito urbanístico, seminários interdisciplinares, enfim, geografia, história, meio ambiente. Então a gente precisa movimentar vários, multidisciplinar, né? Então você precisa, por exemplo, mapear o lugar que você vai, qual o contexto daquele lugar. Então, por exemplo, vamos fazer um trabalho em Araguaína, vamos fazer um trabalho no Taquari, tá? O que é o Taquari nesse contexto da cidade de Palmas? Então eu tenho que saber quando ele foi criado, por que ele foi criado, quem são as pessoas que estão lá, por que elas estão lá, sim? É isso, tá? Então
a gente precisa ter uma visão ampla. Não é, por exemplo, eu vou para o Taquari fazer um projeto de extensão sem saber eu vou conversar com as pessoas sem saber. Eu sei que são pessoas carentes, tal, mas, né, o que é, o que não é. Tá? Então, é uma contextualização que é necessária, é importantíssimo. Tá? Caminhos de interação, caráter múltiplo, e não encerrar o objetivo, né, mas sim amplitude, né, do conjunto de ações integrativas, temáticas, inserindo o curso e a universidade. Por isso que eu acho, aí uma visão pessoal, que nós precisaríamos de uma maior institucionalização. A universidade movimentando os cursos, né, a reboque dessa movimentação, e os alunos, né, contribuindo, tá, né, com essas ações integrativas. O seminário, tá, ele tem conseguido fazer um papel importante do curso de Direito. Vocês não imaginam os resultados que têm sido obtidos no seminário, mas ainda, né, termina sendo ações mais, às vezes, né, mais pontuais. Né? A gente precisa de algo mais concreto e mais sistemático. Né? Aqui é para mostrar para vocês algumas integrações, né? Então aí você tem programas, né? Um programa maior, a gente tem um programa aqui Direito e Justiça. O que esse programa vai integrar? Vai integrar o Lab Cidades, que é um laboratório que está sendo muito pouco utilizado pelo direito, né? Alguns alunos me procuram, a gente consegue fazer um trabalho Lab Cidades, né? Enfim. Mas tem alunos que tratam de regularização fundiária, tratam, enfim, de áreas que terminam integrando. Né? Grupo de pesquisa, tá? Eu coordeno um grupo de pesquisa, a gente nós nos encontramos aqui a cada 20 dias aproximadamente pela internet aqui, falando um pouco sobre cidade e meio ambiente. Né? No meu caso, eu integro o Neocidades, que é o núcleo específico, e aí tem alguns projetos, Palmas Participa, Tocantins em Foco, o projeto Nós Propomos, enfim, aqui é mais para mostrar, e aí o que acontece? Vão surgindo eventos, né? Como eu estou colocando aqui, eventos relacionados a essas temáticas. Tá? Então, é para vocês entenderem que quando os professores que vocês estão trabalhando, tá? Eles vão se integrar normalmente a uns processos maiores, tá? Vários outros. Há outras integrações também, é para vocês entenderem um pouco isso, tá? Um pouco dessas questões. Interação, a razão de conteúdos e ações comuns, né? A gente tem que, os projetos, eles têm que fortalecer a participação popular, trabalhar ações continuadas, enfim, o que a gente briga sempre, que o projeto de extensão, eu vou fazer esse ano, eu acordo qualquer manhã dessas aí e falo, vou fazer um projeto de extensão hoje, tá? Legal, aí eu sento lá, faço um projeto de extensão e coloco ele lá disponível, eu vou fazer só esse ano, tal. Não, o projeto de extensão é algo muito mais complexo, né? Eu tenho que dar continuidade, então um projeto... vários projetos que a gente trabalha já há 6, 7, 8 anos, tal, enfim, vai fortalecendo, vai criando outras ações integrativas, né? Enfim, a gente tem que pensar nisso. Tá? Então é um pouco esses professores, esses projetos aí que eu passei para vocês, eles estão se consolidando já há algum tempo, né? Enfim, tem vários desmembramentos relacionados a eles, enfim, é mais ou menos isso. Tá? Pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, eu pego conteúdo de aulas, atividades e ações e produção de conhecimento, tá? Aí eu vou reunir ensino, pesquisa e extensão, tá? O que eu sempre coloco para vocês, a gente vai falar um pouquinho nas próximas aulas, é que vocês aproveitem para coletar dados para o trabalho de conclusão de curso, aproveitem, enfim, eu acho que não façam do seminário apenas uma disciplina, tá? Façam do seminário, são 180 horas,
vocês podem tirar publicações, enfim, tem muita coisa para fazer em 180 horas, dá para fazer um negócio legal. As práticas inovadoras e desafiadoras, né, dentro da extensão, ela tem esse sentido, e aí e o compromisso de buscar soluções sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida da população, que é uma base bem importante. Tá? Ela serve como elo, tá, para despertar novos métodos. Eu acho que a gente tem evoluído muito nessas discussões, né, para chegar onde nós estamos chegando agora, enfim, o estabelecimento do diálogo, enfim, é muito importante. E aí, complementar, aprofundar, atualizar e difundir os conhecimentos, né, estabelecendo com a comunidade um processo de troca, o que já falei anteriormente, que é o saber popular, a participação, aí, tirar o caráter essencialista, né, sem tomar para si as ações, deveres, enfim, do Estado. Então você não vai conseguir pegar deveres do Estado para si e tentar resolver o problema. Tá? Você tem que conscientizar a população que é dever do Estado e ele tem que cobrar. Mas você não vai conseguir. Os deveres do Estado, a universidade não tem como resolver. Tá? Então, rompendo essas barreiras, né, e estabelecendo e contribuindo com o olhar, né, o nosso olhar é dentro da educação. Tá? Aí, conclusão, dificuldades, a própria multiplicidade, né, e diversidade dos atores, são muitas pessoas. As pessoas do grupo, as pessoas da instituição, a sociedade da forma mais heterogênea possível. Tá? Então, isso é muito difícil tratar, não é fácil. Interesses, às vezes, conflitantes. Tá? Então, não é algo, né, que tenha uma dinâmica muito pacífica, né? Tem uma dificuldade de evolução, dificuldade de coincidir agendas. Então o aluno tem uma agenda, o professor tem outra, a sociedade tem outra. Então é complicado. Parcos recursos materiais e financeiros, né? E falta de política institucional perene. Está caminhando para que isso seja resolvido. Espero que seja, tá? Eu sempre disponibilizo esse material, ele tem lá no meu acervo lá, tá? Ele está em e-book, né? Quem quiser conhecer esses trabalhos. Eu tenho até um pouco impresso, mas com a pandemia ficou tudo fechado lá. E normalmente quando eu tenho uma aula presencial eu levo um pouco desse material aí. Mas aí durante o semestre vocês me cobrem aí que eu vou pegar um pouco disso aí. Eu vou arrumar um jeito de pelo menos alguns de vocês ter acesso a esse material impresso, que eu tenho ainda um material desse impresso. A gente produziu do projeto nós propomos sair um livro, do Cidade Sustentável saiu outro, e do Palmas Participa saiu outro livro. Enfim, da agenda a gente saiu um livro agora em janeiro e saiu um outro agora em abril. Eu recebi ontem da editora a finalização do livro, tá? Então, enfim, ela só está fazendo a montagem, então a gente vai ter um e-book lançado agora em abril, aí já falando do projeto atual, que é a Agenda 2030. Tá? Então, é importante isso. Tá? A extensão ela faz isso, ela produz. Todos esses livros aqui eu tenho aluno de direito que escreveu. Tá? É importante que vocês visualizem que existe sim um processo de produção, que existe um processo também de interligação aí, né?